Irmãos, porque maio é o mês da família e nós decidimos falar e abordar o tema, meu coração tem girado em torno e tenho refletido muito acerca dessa temática. 2 domingos atrás eu estava dizendo aqui para vocês acerca de muitos motivos e muitas razões pelas quais eu acho que tratar do tema é extremamente necessário e muitas razões que preocupam o meu coração, muitas. Me preocupa o coração o fato de que o conceito da família, o conceito de família tem sido bombardeado de todos os lados. Ontem nós estávamos aqui numa programação de casais da igreja e eu estava dizendo o quanto que me preocupa o fato de que a quantidade de famílias que têm sido afetadas, isso dentro das nossas igrejas, para mim é como um sinal de alerta. Para mim é como aquela mensagem que se acende dizendo alguma coisa está errada. Eu mencionei aqui ontem como exemplo, mas um exemplo talvez drástico porque de alguma forma reflita uma realidade e aponte para uma realidade que é preocupante. Eu disse aqui de alguns pastores dos quais eu tive contato, conheço as suas vidas, pastores que tiveram seus casamentos interrompidos, foram abandonados pelas suas esposas. Todas essas questões me preocupam. E hoje a nossa proposta é falar sobre a relação de pais e filhos. Isso é um tema que muito me preocupa, porque há anos, em anos de ministério pastoral e de cuidado pessoal para com as pessoas, eu tenho visto e tenho percebido de forma que às vezes me choca o quanto que as nossas relações pais e filhos afetam demais a formação do nosso caráter. Quem a gente é, o jeito que a gente pensa, a nossa autoestima. Basta que você perceba que o número de jovens e adolescentes que se envolvem com a delinquência é diretamente proporcional à ausência de estrutura familiar. Ou seja, quanto menos estrutura familiar, maior a probabilidade de envolvimento com atos de delinquência. Cria-se um ciclo vicioso, tenebroso e diabólico. E o fato é que nós, enquanto Igreja de Jesus, não estamos livres de tais ameaças. E por isso é preciso, sim, resgatar aquilo que a palavra de Deus nos ensina acerca das nossas vivências familiares. Porque eu acho que aos poucos a gente vai sendo tão bombardeado e acho que gradativamente modelado por conceitos que não são bíblicos. E o resultado a gente acaba acolhendo no meio das nossas relações familiares. Hoje, portanto, o nosso tema é falar das relações pais e filhos. E quando eu leio esse texto, há alguns princípios aqui muito claros que podem ser extraídos aqui para nós. E princípios que eu quero que você leve para você e que você reflita na sua casa. Você que é pai, você que é mãe, você que é filho, você que é filha. O primeiro princípio e o mais explícito aqui é que na relação pais e filhos há um princípio de reciprocidade. Entenda isso. Quando a Bíblia estabelece, digamos assim, as regras, ou quando a Bíblia estabelece os princípios das relações, sejam elas conjugais, sejam elas interpessoais ou comunitárias, seja ela relação de pais e filhos, a Bíblia sempre estabelece um princípio de reciprocidade.
Por exemplo, quando você olha para princípios que estão estabelecidos para reger as relações comunitárias na igreja, por exemplo, há sempre uma relação de reciprocidade que é demandada de cada um de vós. Perdoai-vos uns aos outros. Suportai-vos no sentido de dar suporte uns aos outros. Amai uns aos outros. Servi uns aos outros. Chorai uns com os outros. Alegrai-vos uns com os outros. Não existe nenhum princípio de relação, seja ele, repito, conjugal, seja ela pai e filho, seja ela comunitária, que não pressuponha uma reciprocidade, uma responsabilidade de ambas as partes. Inclusive é assim a própria aliança que Deus faz conosco. Ele nos salvou pela graça. Olha para a aliança que Deus fez com Abraão. Sai da tua casa, eu te escolhi, sai da tua parentela. Eu vou te dar uma terra. Eu vou fazer de você uma grande nação, ser tu uma bênção. Há um princípio de reciprocidade. Não é de condicionalidade, mas de reciprocidade, que se estabelece responsabilidades recíprocas. Portanto, quando a gente fala das relações aqui, irmãos, pais e filhos, a gente não pode se esquecer de que é necessário que haja reciprocidade nessas relações. Eu acho que a gente viveu em um tempo, e aqueles que experimentaram uma criação, ou que foram filhos que foram criados na década de 60, 70, e dali para cá houve, eu acho que uma drástica mudança de paradigma, mas experimentaram uma criação familiar bem rígida. E é interessante que é muito comum a gente caminhar de um extremo para o outro, porque se por um lado se demandava as responsabilidades dos pais com os filhos, se demandava a responsabilidade dos filhos com os pais, em um tempo, e talvez alguns se lembrem disso, naquele tempo que você não tinha o direito, eu já ouvi isso algumas vezes. Mãe, você já ouviu isso? Você não, senhora. Né? Você lembra daquele tempo que você não podia olhar, ou dar um olhar atravessado para o seu pai? Você lembra daquele tempo que ele não precisava contar até 3? A responsabilidade dos filhos para com os pais, elas eram bem expressas. Mas eu acho que a gente passou para um outro tempo, em que a sensação que eu tenho é que os pais se sentem absolutamente culpados, porque só eles têm responsabilidade para com os filhos. Qualquer relação sadia implica em responsabilidade de ambas as partes. E isso então me faz caminhar para um segundo tópico. Nós começamos aqui com o princípio da reciprocidade. E se a gente entende que esse princípio ele é estabelecido por Deus, ele nos leva a um segundo princípio, que é o princípio da diferenciação de papéis. Ora, se Deus estabelece responsabilidades diversas, ou seja, responsabilidades específicas para cada papel familiar, na vida e na relação marido e mulher é assim, na relação pai e filho também é assim. Ora, irmãos, é muito óbvio, mas eu acho que às vezes a gente precisa repetir o óbvio, porque nem o óbvio a gente às vezes pratica. O fato é que você olhe para você enquanto pai. Você tem mais idade, você tem mais experiência, você, espera-se, tenha mais maturidade, e portanto isso habilita você a ser pai e a ser mãe. Por que eu estou falando que isso é óbvio e tem que ser repetido? Gente, porque eu já me assustei de ver alguns diálogos, mãe e filha. Eu falei, não, essa mãe está conversando com a coleguinha dela.
Irmãos, eu louvo a Deus que, saindo daquela criação extremamente rígida, a gente tenha ganhado espaço e liberdade para expressão de afetividade e de diálogo com os nossos pais. Mas preste atenção, você não pode se esquecer que você é pai. E por mais que a sua filha, o seu filho, tenha liberdade de chegar em você, você não é o coleguinha dele. Sabe por quê? Porque o coleguinha não tem a autoridade, essa palavra a gente vai voltar nela, de em algum momento da relação de vocês, amorosamente, dizer assim: cala a boca, menino! Quando a Bíblia estabelece o papel de pais, e eu quero começar, vou inverter aqui a ordem bíblica por uma questão didática, a Bíblia fala de autoridade. Se Deus estabeleceu papéis diferentes, Ele estabeleceu também nessa relação alguém que exerce autoridade nessa relação pais e filhos. Essa autoridade, ela é explicitada quando o apóstolo Paulo começa dizendo: filhos, obedecei aos vossos pais. Como a gente vê aí no versículo 1. Agora presta atenção, essa palavra, depois analisa aí na sua cabecinha, essa palavra não nos deixa muito confortável, sabe por quê? Porque normalmente a gente identifica essa palavra com autoritarismo, que são coisas absolutamente diferentes. A gente vive em um contexto de uma cultura que desconstruiu conceitos de verdade e que, portanto, eu acho que na esteira dessas desconstruções de alguns valores que são importantes para nós, a autoridade, seja, a gente não tem verdade, a gente tem um indivíduo supervalorizado, as pessoas se sentem desautorizadas, porque afinal de contas, a gente precisa respeitar a individualidade de cada um. Mas até onde você deve respeitar a individualidade do seu filho? É fato que há uma relação de reciprocidade e o respeito é um princípio que precisa reger. Mas esse princípio não pode arrancar de você um papel e uma função que Deus deu a você para que você exercesse. Autoridade. E, portanto, quando esse conceito de autoridade ele não é mais palatável, eu vejo que muitos pais sentem-se, inclusive, culpados e não se sentem à vontade de exercer a sua autoridade para com seus filhos. Mas quando a gente negligencia um papel que Deus nos deu, a gente não só está pecando por negligência, como a gente está dando vazão a uma série de consequências que refletirão na dinâmica da vida familiar. É preciso então que a gente se atente para algumas coisas muito importantes. Quando você olha para a Bíblia, o conceito de autoridade, que não pode ser nivelado ao conceito de autoritarismo, porque no autoritarismo ele exclui o amor, ele exclui o princípio da reciprocidade. É uma via de mão única, ela é unilateral. Enquanto na relação de reciprocidade, não. Mas quando você olha para a Bíblia, Deus estabelece o princípio da autoridade. Ele nos dá governantes, Ele nos dá a justiça, Ele nos dá paz, Ele estabelece liderança e autoridade eclesiástica. E quando nós falamos das relações familiares, idem. Da mesma forma, sabe qual é o problema? E da mesma forma como a gente vê que as relações, por exemplo, conjugais, que a gente já falou aqui, elas são afetadas pelo pecado. E, portanto, a gente vê a manifestação desse pecado através do autoritarismo de muitos homens sobre muitas mulheres. A gente vê também nessa relação pai e filho.
O livro que o Samitiba escreveu, Samitiba é um psiquiatra que faleceu, acho que coisa de 2 anos, não faz muito tempo, não, 2, 3 anos, escreveu um livro chamado Quem Ama Educa. Esse livro é muito bom, eu li há muitos anos atrás, mas nunca me esqueci da mensagem central, porque ela remete a um princípio bíblico. Muito interessante isso. O Samitiba fala que aqueles pais que foram criados em um contexto de extrema rigidez da criação, você lembra, e aí eu já disse aqui, algumas pessoas foram criadas assim, né? Nas conversas com as pessoas, eu vejo às vezes relatos dizer assim, rapaz, a minha mãe me batia com vara de marmelo, né? Minha mãe me batia com o que estava mais próximo da mão, né? E, gente, eu vou te falar, é por isso que eu acho que Deus dota cada um com seu dom. Mãe, por exemplo, tem uma mira precisa, né? Ninguém é capaz de fugir da havaiana da mãe, gente. Ela é certeira. Mas esses filhos que foram criados de forma extremamente rígida, esses filhos cresceram e disseram, eu vou criar o meu filho de um jeito diferente. Só que o Samitiba alerta para um fato, de que esse pêndulo saiu daquele ambiente de rigidez, de autoritarismo, onde não há expressão de afetividade, liberdade de comunicação, e esse pêndulo foi lá para o outro lado, onde os meninos que nascem são a majestade e o bebê. Eles dominam sobre as nossas vidas com toda a autoridade, e os pais servem a esses filhos sem a capacidade de discipliná-los, de educá-los, de estabelecer sobre esses filhos limites. E aí a gente começa a ver o fruto de uma geração que tem sido cada vez mais criada a partir dessa perspectiva. Então eu quero lembrar a você que nessa relação a gente não pode abrir mão desse princípio que Deus estabeleceu. No entanto, é preciso que a gente diferencie aquilo que é a verdadeira autoridade, aquela que o Senhor nos concede e precisa ser respeitada. Então, papai e mamãe, eu vou te dar uma dica muito importante, aqueles que já estão com os filhos criados, ensinem para os seus filhos quando logo vocês forem avós ou aqueles que já são avós. Lá em casa, a gente precisa fazer um seguinte lembrete às nossas doces e dóceis crianças. Menina, você sabe com o que você está falando? Aliás, se tem um lugar que você tem a legitimidade de usar a regra do que sabe quem está falando, é na sua casa com seu filho. Porque de vez em quando a criancinha, ela se esquece. Eu acho que de vez em quando as crianças replicam na nossa casa o que elas ouvem, seja lá na televisão, ou em algum lugar, ou com os coleguinhas, e elas começam a usar um tom de voz. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você, exija respeito do seu filho, por favor. Faça isso em nome de Jesus. Sabe qual é o fruto de uma geração que tem sido criada dessa forma? O fruto dessa criação são jovens ricos e delinquentes. O próprio Samitiba, nesse livro, diz algo muito interessante a esse respeito. Porque nós somos pais, às vezes, que querendo dar o melhor para os nossos filhos, nós damos tudo aos nossos filhos. E a minha pergunta para você é, a vida deu a você tudo aquilo que você desejou da vida, irmãos? Eu acho que não. E o lugar de preparar os filhos para a vida é dentro de casa. Essa semana eu fui na Alessandra, né, ver a Radassa, tá linda a Radassa, e o Samuel, filho único até o 4º ano de vida, o bichinho está sofrendo, né? E o Samuel soltou a seguinte pérola: mamãe, você não me ama mais. E a mamãe, obviamente, o coração muito comovido, disse: mas meu filho, como assim? Mamãe, eu tossi e você não me deu remédio. E eu disse assim para a Alessandra:
E pensei, Samuel, bem-vindo ao mundo real. O mundo não gira em torno do Samuel. O carinho será dividido entre ele e aquela terrível irmãzinha bebê. Agora é preciso ouvir mais não. Agora é preciso dividir a atenção. Porque tem ele tossindo e tem uma irmãzinha faminta querendo mamar. Irmãos, esse princípio não pode ser esquecido para nós. Então, partindo desse princípio, é interessante que a Bíblia coloca duas responsabilidades importantes sobre os pais. Quando a Bíblia fala acerca da criação, e ela diz, quando fala da responsabilidade dos pais, olha lá o versículo 4, pais, não provoqueis os vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e admoestação do Senhor. Deixa eu comentar duas coisas importantes aqui. Irmãos, criação, criar os filhos, é caminhar com os filhos, cuidar dos filhos, dando aos filhos as condições necessárias para a maturidade, passo a passo. Os primeiros passos, o alimento que é sozinho passa a ser levado à boca, os passos que são dados sem a mãozinha do papai e da mamãe, o crescimento, os desafios, o desmame, o primeiro dia de escola, a vida. Criai os vossos filhos. É interessante que, quando a gente fala de criação, é preciso que você pense na criação a partir de uma perspectiva ampla. Maturidade física, emocional, espiritual. Todas essas são responsabilidades nossas de pais, de criarmos os nossos filhos. Porque eles são vulneráveis. Eu cheguei e a Alessandra disse, pastor, você quer pegar? Eu falei, claro. Sou craque nesse negócio, eu pego um aqui, outro aqui, ó. Mas eu estou um pouco destreinado, então me dá devagarzinho. Gente, meu Deus, que pezinho daquele tamanho. Pega aquela nenenzinha tão, meu Deus, tão desprotegida. Você sabia que dos seres vivos, o ser humano é uma das poucas das criaturas que tem menos chance, ou zero chance de sobrevivência, se não for criada por alguém? Vulnerável. Criai os vossos filhos. E quando a Bíblia fala de criação, então ela especifica dois aspectos. Na disciplina. Criai os vossos filhos na disciplina. Irmãos, aqui, o contexto, talvez a palavra em português não capte toda a profundidade do que o apóstolo Paulo está dizendo com disciplina. E nesse caso aqui, a tradução de disciplina, ela está muito mais envolvida com educação. Muito embora... A palavra é paideia em grego, mas muito embora o conceito de disciplina, ele também está implícito aqui, mas o apóstolo Paulo usa depois uma outra palavra para dar essa ideia da disciplina enquanto correção, é a palavra que ele usa no tese para falar de exortação, de correção. Mas antes a gente vai falar desse contexto de educação. Lembra daquilo que Provérbios diz? Ensina a criança no que, irmãos? No caminho que deve andar. Eu gosto da tradução em inglês, porque a palavra que ela usa lá é treina a criança. A tradução em inglês do texto, tanto de Efésios quanto de Colossenses, o seu texto paralelo, é também treina a criança. Porque às vezes a palavra educação, talvez no nosso contexto, ela está muito atrelada à ideia de uma transmissão de conhecimento. Você diz, e aí, aprendeu? Enquanto que a palavra aqui que o apóstolo Paulo usa, ela dá uma ideia muito maior de constância, de treino, de dia a dia. E é por isso que a gente precisa se remeter lá em Deuteronômio capítulo 6. Ensina a criança, inculca, fala de dia, fala de noite. Grava, ata ao pescoço, isso é ensinar, é dia a dia, é caminhada.
é transmissão, é treino, é estar ao lado, nesse processo contínuo que os filhos nos demandam. Sabe qual é a minha preocupação? Pais, me escutem. A minha preocupação é que nós estamos ocupados demais. Você já parou para pensar que a gente vive num mundo tão distanciado dos valores cristãos que hoje, até ensinar que menino tem que ser menino e menina tem que ser menina é algo que você precisa ensinar. Deixa eu trazer um alerta para você. O seu filho passa, no mínimo, 20 horas da semana dele na escola. Somado-se a isso, aquele tempo que ele tem com os amiguinhos, que na sua maioria não tem e não partilham dos mesmos valores cristãos. Em casa, o seu filho tem acesso às mídias sociais, que eu não me arrisco a dizer quantas horas que o seu filho passa lá no Facebook, no WhatsApp, ou coisa que o valha. Mas deixa eu fazer o meu alerta para você, é que nós que somos pais ocupados demais, nós cada vez mais vamos relegando a responsabilidade da criação dos filhos a terceiros. E eu entendo e eu sei os desafios que homens e mulheres vivem hoje. Em um mundo de carestia, em um mundo, em uma Brasília de alto custo de vida, com a nossa legítima preocupação de dar o melhor aos nossos filhos, mas a gente se esquece que às vezes a gente sacrifica o que mais os nossos filhos precisam, a nossa presença. Você sabia que há pesquisas, inclusive, o pastor Fábio Bezerra, no último acampamento lá dos jovens, ele comentou e ele trouxe alguns dados a esse respeito, uma pesquisa com crianças, e foi falar e perguntar para essas crianças o que elas mais queriam, o que elas mais desejavam. Sabe qual é a resposta dessas crianças? Tempo com meus pais. Tempo com os meus pais. Se você quer criar o seu filho e educar o seu filho, e preste atenção, nós estamos falando de uma educação cristã. E se você acha que você trazendo o seu filho para 1 hora de escola dominical, quando você não chega atrasado demais, e que isso é suficiente para a formação do caráter cristão do seu filho, você está redondamente enganado e você corre um sério risco de estar jogando o seu filho no inferno. Deixa eu te dar um dado que possa te chocar. Mas você leia a Bíblia e confira, se eu estiver errado, você por favor me procure e me conteste. Quando a Bíblia fala da educação cristã, prioritariamente a educação cristã dos filhos, ela é responsabilidade dos pais. A igreja é um momento de adoração coletiva. A gente alimenta a alma assim. Você sabe que a ideia de escola dominical nasceu em meados do século XVIII. Não se tinha escola dominical. Não separava esse momento para um ensino bíblico. Porque se pressupunha, e quando você olha para as famílias judaicas, a responsabilidade do ensino cristão é dos pais. Irmãos, você faz culto doméstico na sua casa? Você tem tempo para isso? Você educa a sua criança nos caminhos do Senhor? Você tem tempo para isso? Você ensina, você inculca, você ora, você pede para esse menino abrir a Bíblia. Essa é uma responsabilidade que Deus cobra da gente. Pais, aqui eu quero fazer um alerta aos homens. Sabe uma coisa curiosa? Olha para o versículo 1. Filhos, obedecei os vossos pais. A palavra aqui é goneisim, pais, mães e pai, mãe e pai. Lá no versículo 4, quando fala da criação e da disciplina, a palavra é pateras.
que o texto bíblico está querendo dizer para a gente? O que o texto bíblico não quer dizer é que a mulher está excluída da responsabilidade de criar, educar e disciplinar. Não, não é isso que o texto bíblico está dizendo. Mas o que o texto bíblico está apontando para a gente é que existe sim um fator especial e uma responsabilidade diferente para com o pai no exercício dessa disciplina e na criação desse filho. E aqui então é o meu segundo alerta. Irmãos, quantas e quantas mulheres, e eu sou fruto dessas mulheres que tiveram casamento desfeitos e que foram mulheres que, louvado seja Deus, foram guerreiras demais, corajosas demais, e não puderam contar com a companhia dos seus maridos para criar os seus filhos, e eu louvo a Deus pela força que Deus deu a essas mulheres, porque eu fui criado por uma delas. Mas quanto mais eu lido com gente, e quanto mais a gente vai pedindo discernimento a Deus para decifrar a alma das pessoas, tanto mais eu tenho a convicção de que o estrago da ausência paterna, ele é fato. Olhe a quantidade de rapazes homossexuais e perceba e busque informações o quanto que a ausência de uma figura paterna ou de um modelo parental que distancia, que é aversivo, influencia na questão da homossexualidade desse menino, sobretudo meninos. Um colega meu esses dias disse uma coisa curiosa, falou: Adriano, eu estou para ver um pai desse que pega um menino para soltar pipa, para brincar, para chutar uma bola, para pôr na cacunda, ver esse menino virando gay. E eu não estou falando aqui de estereótipo, de chute, eu estou falando de vivência, de contato, de conversa, de literatura. Onde estão os pais da igreja? Há algum tempo atrás eu li uma reportagem no Correio Brasiliense chamado Os Filhos do Divórcio. Começou a se perceber, isso não é novidade para nós, o quanto que esses filhos são afetados pela ausência da figura masculina. Os cartórios no Brasil começaram a fazer um movimento, porque eles percebiam, e esses filhos cada vez mais reclamavam às mães, que eles precisavam e eles faziam questão de ter o nome dos pais na sua certidão de nascimento. Porque normalmente só tinha o nome da mãe. Essa reportagem dizia, o nome dessa reportagem, Quando o Pai é uma Lacuna. 84 crianças registradas por dia em São Paulo. Só no primeiro quadrimestre do ano, acho que essa reportagem é do ano passado, 84 por dia, só no primeiro quadrimestre, com o nome somente da mãe. Associação dos Notários e Registradores do Brasil fez essa campanha em cartórios, nesse sentido. E aí me vem um psicólogo chamado André Roas, e ele diz o seguinte: claro que esse papel pode ser desempenhado por outrem, como um avô, mas o impacto para o desenvolvimento da criança é indiscutível. E aí eu faço o meu alerta aqui para os homens da igreja. Irmãos, eu tenho feito esse alerta e fiz esse alerta quando falei das relações conjugais. E faço esse alerta quando nós falamos de criação de filhos. A gente vive numa sociedade carente de homens de verdade. Homens não segundo o estereótipo ou fruto do pecado, que são machos somente no seu conceito desvirtuado de masculinidade, mas homens que deixam de ser meninos e que lutam em prol das suas famílias, que protegem, que dão afeto. Quantidade de gente afetada em grau menor ou maior por uma desestrutura familiar é cada vez mais perceptível.
Há, portanto, um desafio aqui para nós. Criar os nossos filhos. Segundo aspecto da criação, o apóstolo Paulo fala sobre a admoestação. E agora sim, ele foca na conotação da disciplina, da correção. Esse é o objetivo agora dele. Pais, e aqui serve muito para pai e mãe. Irmãos, corrijam seus filhos, por favor. Quando eu vejo um menino dando um tapa na cara da mãe, e a mãe olhando assim para ele, dizendo assim, para, eu tenho vontade de dar um tapa na cara da mãe. A Dani falou para mim assim, amor, não, é força de expressão, tá, gente? Irmãos, é por isso que existe o domínio próprio, tá? É só aquele assim, fração de segundo que você imagina. Vira mãe, mulher, mas é óbvio, né? Assim, irmãos, o filho que dá na cara da mãe é o filho que vai dar na cara da professora. O Isamitiba fala que aquele menino que não conhece o valor do não, nunca saberá o valor do sim. É uma criança mimada que acha que o mundo gira em torno de si. E quando ele chega lá fora, o patrão diz não, ele dá na cara do patrão. E quando ele está à toa, sem nada para fazer, ele sai do McDonald's e vai na parada de ônibus encontrar um mendigo e uma prostituta para tocar fogo nele. Há 3 anos atrás, aqui em Brasília, lá no Pier 21, um rapaz desses novões, assim, bonitos, fortões, foi para o pier, estava lotado, o banheiro masculino, uma fila enorme, ele não estava disposto a pegar a fila, ele só virou para a parede e começou a urinar na parede do shopping. Alguém que estava na fila repreendeu, disse, rapaz, o que é isso? O rapaz insatisfeito, porque afinal de contas, quem é que tem a petulância de repreendê-lo? E ele foi lá, socou o cara, até deixar o cara na UTI. Porque um menino mimado, que não entende que a vida tem leis, tem regras, tem princípios, que é preciso que tenha respeito, tom de voz, respeite os mais velhos, honra o teu pai e tua mãe, mas você foi a pessoa colocada por Deus para ensinar isso para o teu filho e para a tua filha. Não tenha medo de disciplinar o seu filho, porque isso fará bem a ele, a ela. E é por isso que o livro de Provérbios está cheio de exemplos para nós. O que retém a vara aborrece o seu filho, mas o que ama cedo disciplina. Gente, criança esperta. Eu me lembro das meninas bebês. E criança é muito esperta, mas a gente tem dó, porque é tão pequenininho assim, bonitinho. Aí tinha uma lá em casa, 2 ao mesmo tempo, gente, o negócio era difícil. Aí tinha uma que era mais chorona. Aí a gente foi fazer um experimento, chorava, aí pegava no colo, parava. Aí punha no berço, aí pegava no colo, parava. Aí punha no berço, uai, rapaz, mas que doença é essa, né? Isso é manha. Você está de brincadeira com a minha cara, menina. Tem poucos meses. Aí entra o pai na jogada. Se bem que a Dani até... Não tem a Super Nani? Tem a Super Dani também. É jogo duro. Vamos dar uma lição nessa menina aqui. Rapaz, está pensando o quê? Gente, o sonho da minha vida era dormir. Era tudo que eu queria na vida. Gente do céu, se o Senhor aparecesse tipo a Salomão, pede-me o que você quiser. Falou, sou uma noite de sono de 12 horas, ininterruptas. Vamos dar uma lição nessa menina aí. E aí nós combinamos, tiramos a irmã, que não chorava, porque afinal de contas, injusto com a irmã, né? Falou, ela vai chorar, mas a gente, porque a dica é o seguinte, se não tem cocô, se está de barriguinha cheia, é manha, tá? E aí a gente tirou a irmã do quarto, e aí começou o choro. Vamos aguentar firme aqui. Gente, mas uma das meninas lá, para ter uma perseverança, a menina é espartana que só ela, viu? E
Mas nós resistimos e resistimos bravamente, duramente. Deu um pouco a época, a Bianca morava no mesmo lote lá com a gente. Ela liga lá em casa: gente, está tudo bem aí? Porque está tudo sob controle. Adormeceu depois de algumas horas de pranto copioso. No outro dia foi uma maravilha. Disciplina é bom. Você já percebeu que quando você sai dirigindo, você tem sinais de trânsito que dizem: não ultrapassa a velocidade, olha o semáforo, sinal vermelho. Eles são protetivos. Os nossos filhos precisam da nossa proteção. Dizer assim: por aí não, aqui tem limite. Provérbios diz assim: a estultícia, que é tolice, está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina afastará dela. Se as crianças tivessem aqui, eu ia falar para elas: posso ouvir um amém? Mas não estão. Não retires da criança a disciplina, pois se a fustigares com a vara, não morrerá. Se a fustigares com a vara, livrarás a sua alma do inferno. A vara e a disciplina dão sabedoria, mas a criança entrega a si mesma, vem envergonhar a sua mãe. Corrige o teu filho e te dará descanso, dará delícias à tua alma. Eu me lembro que no meu estágio do curso de psicologia, lá da Universidade Católica, eu tive que visitar o Adolescentro. O Adolescentro é uma instituição que recebe meninos, jovens infratores, que cometeram pequenas infrações e que eles são encaminhados para tratamento junto com seus pais. E as histórias que eu via me chocavam. E as mães começavam a contar por que as filhas estavam lá. As meninas normalmente grávidas, não mais do que os seus 14 anos de idade. E a mãe dizia: puxa, é porque a polícia entrou numa festa de traficantes, o pessoal estava cheio de droga, de armas, a minha filha estava lá. Que horas que era isso, mãe? 3 da manhã. Mas eu não sabia que ela estava lá. O que uma filha de 14 anos está fazendo na rua, pelo amor de Deus? Eu me lembro de conversar com a mãe desesperada, dizendo assim: pastor, eu ganho um salário mínimo, gastei 2 para comprar um tênis para o meu filho, e ele não valoriza. Eu falei: está errado. Nunca vai valorizar. E é por isso que a palavra do Senhor nos chama a exercer a disciplina e o cuidado dos nossos filhos. Porque se você quer, irmãos, criar um homem e uma mulher que vão enfrentar a vida, que vão te respeitar e honrar, você precisa criá-lo na disciplina e admoestação do Senhor. Agora, pais, há um alerta aqui para vocês, para nós. A Bíblia diz assim para a gente: pais, não provoqueis os vossos filhos a ira. E o texto de Colossenses diz assim: pais, não desanimem os vossos filhos. Irmãos, há muitas formas da gente provocar os nossos filhos à ira. Há muitas formas da gente distanciar os nossos filhos do Senhor. Muitas maneiras. Nós iramos e desanimamos os nossos filhos quando nós educamos sem dar primeiro o exemplo para eles. Você diz para ele: filho, não minta. Aí o telefone toca e o filho fala: papai, é para você. Você diz assim: diz que eu não estou. Nós iramos e desanimamos os nossos filhos quando também nós negamos uma disciplina que lhes é necessária. Não faça isso. Nós iramos os nossos filhos quando também nós exageramos na disciplina. A disciplina precisa ser proporcional à capacidade cognitiva, ao tamanho, à gravidade do erro. A disciplina jamais pode ser dissociada do amor, do afeto. Nós iramos os nossos filhos quando nós nunca pedimos desculpas. Porque nós erramos também, erramos muito. Nós iramos os nossos filhos quando nós disciplinamos para descontar a nossa raiva. E eu sei o quantas vezes eu já fiz isso. Nós iramos os nossos filhos quando nós demandamos para além das capacidades que eles têm. Quando nós exageramos nas nossas demandas.
quando nós colocamos sobre ele um peso exagerado. Nós iramos os nossos filhos quando nós lhe legamos afeto. Nós iramos os nossos filhos quando nós lhes legamos amor. Pais, digam que amem os seus filhos. Não custa caro. E faz um bem para a alma. Verbalize isso. Se for menina, então, faça-o. Aos homens. Às vezes a gente é meio travadão, né? Aí Deus, para me quebrar logo, já deu 2 meninas. Meu amigo, é todo dia. É todo dia. Porque quando a menina não ouve que ela é uma princesa, que a gente ama, o primeiro lá fora que falar, ela vai ficar encantada. Aí eu falo bastante, irmãos. Te amo, filho. E amor verdadeiro é só o do papai. Não, não faço isso não, viu, gente? Você é uma princesa. Filho, eu já falei hoje. Ah, pai, já falou, pai. Ai. Vale de novo. Vem cá. O que o pai gosta? Ah, pai, é beijo. Então me dá um beijo agora. Porque eu quero que ela saiba que elas são amadas. Porque eu quero que ela saiba que o amor que eu tenho por elas reflete do amor que eu tenho por Deus. Nós iramos os nossos filhos quando nós não os ouvimos. E ouvir filho nem sempre é fácil. Dá um trabalho. Falta paciência. Lembra da longanimidade? Lembra da longanimidade? Nós iramos os nossos filhos de muitas formas. Porque a gente tem responsabilidades com eles. Agora a Bíblia fala do papel dos filhos. Todos nós aqui somos filhos e filhas. Irmãos, a Bíblia nos mostra, e ela resume o papel dos filhos em 2 aspectos. Honra o teu pai e tua mãe. Obedece ele em todas as coisas. Mas presta atenção, lembra que nós falamos do princípio da reciprocidade. Se o teu pai demandar de você algo que foge do princípio cristão, você não está obrigado a essa obediência, porém ainda assim você está obrigado ao respeito. Sabe o que é honrar o pai e a mãe? É dar a ele o que é devido. Gente, quando eu fui pai, eu comecei a mudar e a pensar tanta coisa acerca da minha mãe. Quando acordava de madrugada, ou quando dormia tarde para colocar, lá em casa o combinado era que eu colocava para dormir, ou enquanto as meninas já estavam no quartinho delas, a Dani acordava de noite. Gente do céu, quando eu estava cansado, tinha que pôr aquelas meninas para dormir, eu ficava pensando, não é possível que eu dei tanto trabalho assim. Eu acho que eu não era assim. Eu acho que eu ia na minha mãe, gentilmente, falava, mamãe, tem um mamazinho aí? Não é possível. A gente dá trabalho demais. Os nossos pais precisam ser reconhecidos no nosso valor. Que nos criaram, que se doaram por nós, que fizeram de tudo para a gente chegar onde a gente chegou, e nem todo mundo experimentou esse afeto do pai. Mas muitos, de um lado ou de outro, experimentaram. Louvado seja Deus por isso. A esses pais a honra, porque honra a quem honra. A esses pais o devido respeito. Filhos, tome cuidado quando forem falar com seus pais. Porque eles fazem por você o que você está muito pouco disposto a fazer por qualquer um nessa vida. Se doaram por vocês. Tiraram do bolso que não tinha, porque desejaram que você tivesse muito mais do que eles tiveram no passado. Ama pai e mãe.
seja sábio, dê a devida honra que a ele merece. A mulher que te gerou, o pai que te protegeu, aqueles que te criaram. Isso me leva para o último princípio, que é o princípio da espiritualidade. Quando eu digo que a gente está falando de coisa séria, que, irmãos, é seríssima. A gente não está falando de pura regra social, não. A gente está falando de princípios eternos, você entende isso? Princípios estabelecidos por Deus. Isso é tão sério, que quando a Bíblia diz, filho, honra o teu pai e tua mãe, ela agrega, ela conecta essa ordem ao mandamento. O único mandamento com promessa a uma consequência espiritual. Honra o teu pai e tua mãe, sabe por quê? Para que te vá bem a tua vida, para que você seja abençoado. Eu disse isso quando nós falamos da relação marido e mulher. Quando Pedro fala da dignidade que o marido deve cuidar da esposa, ela diz o seguinte: tratai as vossas esposas com dignidade. E nos alerta para que não se interrompam as nossas orações. Não adianta você maltratar a sua esposa e requerer as bênçãos de Deus. É hipocrisia. Você entende então que há um fator espiritual intimamente conectado com isso? E quando a gente negligencia, seja o papel de pai, seja o papel de mãe, seja o papel de filho, a gente está cometendo um grave erro. E preste atenção, eu e você, que temos os princípios da Escritura, nós temos tudo para oferecer aos nossos filhos a criação mais saudável, que sabe dosar os limites, que não aperta demais, mas que não dá uma liberdade solta, que sabe a hora do sim, que sabe a hora do não. Gente, presta atenção, nós vivemos em tempos maus. Alguns anos atrás, aqui em Taguatinga, uma conhecida da nossa família, uma senhora avó, ela foi esquartejada pelo neto, perto da gente aqui, ó. Filho que se levanta contra pai, pai que se levanta contra filho, relações que já perderam totalmente o respeito. Olha o que Timóteo diz, que Paulo diz a Timóteo, lá na segunda epístola, capítulo 3, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos. Nós vivemos esse tempo. E sabe o que é o triste? O triste é quando nós somos o sinal encarnado e vivo de que os tempos são maus. Pais ausentes, casamentos desfeitos, filhos irreverentes que não são respeitosos, crianças desobedientes. Isso tem que mudar. Quando a gente tem famílias fortes, centradas, a gente gera uma sociedade mais equilibrada. Uma criação que demanda o respeito do filho vai levar para a escola um bom filho, que respeita professor e professora, vai criar um bom cidadão, um bom trabalhador, responsável e cumpridor das suas obrigações. Vai criar pessoas que abençoam o mundo, vai criar gente que é sal e luz. Se você voltar lá para o texto de Colossenses, que é o texto paralelo aqui, o de Efésios, o que você vai ver é que a palavra de Deus atrela o nosso compromisso no Senhor, no exercício de cada papel. A frase é repetida 6 vezes. No Senhor, porque isso é bom no Senhor, porque isso é agradável ao Senhor, no Senhor. Todos os nossos papéis precisam ser exercidos para a glória de Deus.
Por que nós precisamos ser pais melhores? Porque o Senhor nos demanda isso. Irmãos, há pouco tempo atrás, eu mencionei aqui uma música dos Arrais, que é belíssima, que se chama Herança, essa música. Em que esse grupo escreveu essa música, na verdade, pensando no avô. E ele diz assim: ele acorda quando ainda está escuro e apalpa a parede até chegar no quarto que ele consagrou sozinho em oração ao construir o seu lar. Quebrantado, ele abre a palavra, buscando em Deus descanso encontrar. E a paz que enche o coração da esperança, que não vai achar em outro lugar. Nas mãos de Deus derrama sua vida, que trocaria pela salvação de cada membro da sua família. E é essa a herança que deixou. Meu Deus, que herança bendita. Eu nunca me esqueço. Uma irmã querida, que fora minha ovelha, me dizendo que ela, pequena lá na região de Minas Gerais, de uma mãe que fora abandonada pelo marido, como tantas outras mães do nosso país, com quase uma dezena de filhos. A mãe tinha um único lugar sossegado da casa que ela pudesse orar, era atrás da porta do seu quarto. E essa irmã me dizer, com lágrimas nos olhos, que não eram poucas as vezes que as crianças brincando irrompiam porta adentro. E quando olhavam, elas viam aquela senhorinha de joelhos. Que exemplo bendito. Porque na cabeça daquela mulher, ela sabia que se alguma coisa que sustentou aquela casa paupérrima de uma dezena de filhos, fora os joelhos magrinhos daquela senhora. Pais, qual é a herança que nós queremos deixar para os nossos filhos? O mundo é mau. O mundo é mau para a gente negligenciar a criação cristã dos nossos filhos. Inculca na cabeça deles. Demonstra o exemplo de piedade. Vive a sua fé com integridade no seu lar, para que no dia em que o seu filho estiver diante de uma situação, de uma escolha, ele se lembre da piedade do pai e da mãe, do avô e da avó. Filhos, vocês querem ter vidas abençoadas, empregos bons, honrem os seus pais e as suas mães. Eu me lembro, e aqui a gente vai encerrar, João Alexandre cantava uma música que chamava Abismo de Gerações. E às vezes eu tenho filhas ainda muito pequenas, eu não vivenciei isso, mas eu sei que há muitos pais que chega um momento que o diálogo fica muito difícil. E aí é preciso que a gente clame pela mão de Deus e o poder do Espírito Santo para que haja comunicação saudável na casa. E aí, baseado no texto de Malaquias, ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Fez essa música chamada Abismo de Gerações. O refrão da música, ele é belíssimo. Diz: por isso Deus tem que ser para nós ponto de encontro, uma mesma voz, que nos converte um ao outro e nos traz a paz. Abismos nunca mais. Deus precisa ser esse ponto de comunhão, esse eixo bendito, para unir as nossas famílias, para transformar os nossos lares. Filhos, convertam seus corações ao Senhor e aos seus pais. Pais, cuidem dos seus filhos, porque é assim que deve ser feito no Senhor.
Porque quanto mais fortalecidas forem as nossas casas, mais abençoada será a nossa igreja e menos trevas terão no mundo. Feche os seus olhos, por favor. Eu quero colocar a vida de pais e filhos diante do Senhor. Eu quero orar por você, pai, que tem dificuldade de lidar com seu filho. Você, pai e mãe, que reconhece a sua negligência e a sua dificuldade de exercer o seu papel, seja por falta de tempo, seja por falta de coragem. Filhos, olha para o seu coração. Coloque o seu coração diante de Deus e pergunte a você mesmo se você honra o seu pai e a sua mãe. Senhor, eu sei que há muitos pais aqui, filhos, e eu sei que há muitos pais que se preocupam muito com seus filhos. Eu sei que há muitos pais que, sinceramente amando, agem equivocadamente. E sei também que há muitos filhos equivocados, há muitos filhos desobedientes. Senhor, a minha oração é que o Teu Espírito Santo transforme o coração de pais e filhos, e mães e filhos. Deus, em nome de Jesus, leva a paz ao nosso lar. Oh Deus, levanta em nosso meio filhos e filhas que honrem aos seus pais, que os tratem com devido respeito e honra. Oh Deus, levanta em nosso meio pais e mães santos diante do Senhor, que sejam em nossos lares exemplos de piedade, de oração, de devoção diante do Senhor. Que nós vivamos a nossa fé de forma tão viva, mas tão viva, que eles não consigam fugir da convicção de que os nossos lares existe um Senhor que é vivo e que é Deus. Que esses meninos e meninas, diante das tentações da vida, não consigam se livrar da instrução da palavra que lhes foi dada. Abençoa os nossos lares, as nossas casas. Abençoa os nossos pequenos aqui. Abençoa os nossos adolescentes, os nossos jovens. Nós oramos a Ti, clamando, pedindo ao Senhor em nome de Jesus.